Então vamos começar a nossa live hoje, esperar um pouquinho o pessoal chegar, com 4 perguntas básicas, tá? Vamos falar um pouquinho hoje de cobertura do rol da ANS, tá? Existem especialidades, exames que constam no rol da ANS. Se não constar no rol da ANS, é porque o seu convênio não tem a obrigação de cobrir esse exame, tá? Num grupo de mamães, eles me perguntaram se tem direito à ecoterapia pelo rol da ANS. Depois eu vou colocar na nossa legenda o link da ANS. Sempre que vocês tiverem dúvidas, se cobre, se não cobre, determinado exame, determinado tratamento, determinada medicação, vocês conseguem entrar no rol da ANS, digitar, lá tem uma parte, o que você procura. Você coloca ali, que nem por exemplo, ecoterapia. Eu coloquei ecoterapia, eu avancei e ele mostra se está no rol da ANS ou não. Se estiver no rol da ANS, sim, terá cobertura. Então vamos lá, ecoterapia, não tem cobertura ainda pelo rol da ANS. Então, amigo cliente, sempre que você ouvir, porque até esses dias eu estava conversando com um cliente e o que eu passei para ele, né? Ela fez um questionamento e eu falei assim, olha, cuidado, porque assim, cada um vem e fala, não, porque isso é obrigatório, porque tal pessoa fez e conseguiu, porque eu vi na televisão, tem muitos disse-me-disse. E na realidade tudo isso é documentado e são regras que elas estão na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se estiver lá, sim, ok, está certo. Se o seu vizinho conseguiu algo, às vezes o convênio dele concedeu aquilo, mas não quer dizer que existe obrigatoriedade. Então, antes a gente ouve as pessoas, sim, vê a experiência de cada um, mas é muito importante a gente ir nos órgãos responsáveis por isso, para a gente ter a certeza, tá? Então, ecoterapia não cobre ecoterapia. Ecoterapia é uma terapia feita com cavalos, tá? Não cobre. Outra pergunta que nós temos também dessa semana. O exame, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Exoma, é EXOMA. Ele é um exame molecular de DNA com diretrizes de utilização. É um segmento de nova geração de todas as regiões codificadoras, EXOMs, de todos os genes e genoma. Sequenciamento de exoma, incluindo captura, amplificação e segmento. Sim, esse exame ele está no rol da ANS, tá? Ele tem cobertura pelo rol da ANS. Então eu fui lá, digitei o nome do exame e aparece para mim que sim, ele faz parte. Então o que você precisa? Se você precisa desse exame, se você quer fazer esse exame, você precisa que o médico responsável do próprio plano faça um pedido, tá? Faça uma solicitação. Daí, através disso, você vai atrás no plano de saúde da autorização. E eles têm que autorizar, porque está no rol da ANS, certo? Quando se negou, se o seu plano é regulamentado, todos os planos a partir de 1998, eles são regulamentados pela ANS. Então, se o seu plano é regulamentado, o convênio, ele não autorizou, primeiro você deve saber o porquê que ele não autorizou. Você entrou em contato com o convênio, com o SAC, com a ouvidoria, e mesmo assim, eles não querem autorizar a fazer esse exame, você tem todo o direito de abrir um chamado na ANS e solicitar que a ANS seja intermediária aí entre você e o seu convênio, para você fazer jus ao seu direito, certo? Valores de coparticipação em terapia. Essa dúvida ainda paira sobre o ar, tá? É um movimento novo. Ontem eu estava conversando com uma colega de trabalho
E ela falou que ela estava achando extremamente desagradável a palavra, a nova tendência, que parece até que a gente está falando de roupa, de moda. Como assim uma nova tendência, algo que vem que está balançando com a cabeça do cliente? Mas é a nova tendência. E infelizmente ou felizmente é a palavra que se enquadra aí para a gente falar sobre isso. É uma tendência os planos estarem se tornando coparticipativo, certo? Na questão do coparticipativo, lembrando, como eu falei na live passada, na quinta-feira passada, se você contratou o seu plano, ele não era coparticipativo, ele não vai se tornar coparticipativo. São os novos contratos. Lembra, direito adquirido, tá bom? Direito adquirido, ele só vai ser coparticipativo se você entrar em contato com a sua operadora e você quiser seu plano coparticipativo, porque a tendência é baixar o custo da mensalidade, tá bom? Então, essa dúvida ela ainda está muito frequente. O cliente é tudo muito novo, ele não conseguiu ainda fazer os downloads necessários para compreender e absorver essa informação. Se eu tenho um plano, hoje eu vou falar, tá? Vou falar o nome de algumas operadoras como exemplo. Eu não estou falando a informação da operadora, eu vou dar um exemplo só para ficar mais palpável a nossa história, tá? Se você tem um plano da Notre Dame, se você tem um plano da Mil, se você tem um plano da Santa Casa de Mauá, se você tem um plano da Uniosp, se você tem um plano da Bradesco, a minha coparticipação de terapia, ela vai ser igual? Não, ela não vai ser igual. Por quê? Porque cada plano tem uma diretriz. Então, vou dar um exemplo, tá? Da Mil. Não vou falar valores reais, uma hipótese. Ele está dizendo que a terapia é R$30 a sessão. Na Notre Dame Intermédica é 30 também? Não. A tabela da Notre Dame Intermédica pode ser que seja 20. Pode ser que a tabela da Santa Casa de Mauá seja 15. Da Santa Helena seja 15. Daí é você, no momento que for contratar o plano, que deve perguntar para o seu vendedor qual é a tabela de coparticipação para terapias. E você vai ver, tem alguns que aparece assim, 30% por consulta. 30% do quê? Do valor da consulta perante aquele plano. Então, o valor que aquela consulta sai para aquela operadora, você vai pagar 30% do valor. Então, se a consulta é R$150, 30% de R$150. Então, veja, tem operadoras que é valor fixo, tem operadoras que tem a porcentagem, tem operadoras que tem um limitador. Então, lembra que na outra live eu expliquei para vocês, é muito importante vocês terem um profissional, um consultor, um vendedor, porque é ele que vai trazer essas informações. Nós conhecemos vários vendedores, vários consultores no mercado de plano de saúde. Como que você vai escolher pelo valor? Sim, também é bom escolher pelo valor, mas lembre-se que as tabelas de plano de saúde, elas são, é tabelado. Aquele valor ele é registrado na ANS. Se um vendedor está te passando um valor mais baixo, preste atenção o que ele está passando nesse valor dessa mensalidade, porque é tabelado. Ou ele está passando um valor que não é, tá? Ou ele está passando, faça as informações, faça com que esse vendedor te passe as informações, faça os questionamentos, questione o vendedor. Tá? E é dessa forma que você vai escolher o seu vendedor e o seu consultor. Aquele que responder e sanar todas as suas dúvidas. Porque valores, não existe diferença de valores. Se você entrar em contato comigo, eu vou falar novamente o nome de uma operadora e o nome de um valor hipotético. Se você entrar em contato comigo e falar, eu quero o plano da Mil, a Mil Fácil, pessoa física,
da Notre Dame Intermédica, da Santa Helena, qual é o valor? O valor é X, é 120? E o outro vendedor falar que é 105, o mesmo plano, questione. E através do que o seu vendedor passar de informação, é aí que você deve escolher ele, e não pelos valores. Então, isso é bem importante também para o cliente. Vários clientes amigos perguntam para mim, tá? Mas por que o seu valor está diferente? Não, meu valor não está diferente, ele não pode estar diferente. Se está diferente, tem coisa errada. Me mande, por favor, qual foi o orçamento que ele mandou para você. Às vezes ele te mandou a partir daquele valor, ou às vezes ele mandou com uma rede específica e eu estou mandando com outra. Às vezes é um plano, um produto que tem várias classificações, ok? Agora vamos falar de reajuste, né? Então esse ano deu 9,63 mais ou menos o reajuste, e alguns clientes, até agora eu vou precisar do meu celular. A Júlia tá aqui comigo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer agora no ao vivo, podem fazer que eu vou responder para vocês. Ela vai me passar, vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar conversando com ela, tá bom? E ela vai estar me passando as perguntas de vocês e eu vou responder aqui. E aquilo que eu não souber, eu trago na próxima live, ok? O celular, por favor, Júlia, para eu ver o questionamento da Roseli. Tem uma cliente, que o nome dela é Roseli, tá? Ela deixou um questionamento e ela enviou para mim a foto da parte do boleto aonde está escrito sobre o reajuste. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O convênio dela vence no mês de maio. Com o reajuste, o índice da ANS sai no mês de junho. Então, geralmente, o plano espera o índice sair para depois apresentar o reajuste no seu boleto. E daí, quando a gente vai fazer o cálculo, fala, não, mas espera aí, deu 9,63%, mas aqui tá dando em torno de 10% ou 11%. É importante a gente ler no boleto. No boleto tem que constar, tá? Pra gente entender o que tá acontecendo. Porque às vezes, o que foi que aconteceu? O reajuste é no mês de maio, eles não aplicaram no mês de maio, mas vocês concordam que no mês de maio era para ter vindo o reajuste, porque é o seu mês de reajuste? Então, como o índice saiu no mês de junho, eles aplicaram no mês de junho. Você ficou devendo um mês de reajuste para ele. Então, ele vai embutir na próxima parcela. Ou ele embute de uma vez só, ou ele divide em 2, 3 vezes. Por exemplo, se o reajuste era no mês de maio, no mês de abril, maio, junho, então são 3 meses. Às vezes eles colocam nos 3 para frente, esses 3 meses que era para ter sido aplicado o reajuste não foi, certo? Então eu vou ler o que está escrito no boleto dela, porque daí através do que eu ler, o que eu ler aqui, eu consigo explicar para vocês, tá bom? Então veja. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, limitou em 9,63% o índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares regulamentados. Lembra que eu falei? Regulamentados. A partir de 1998, os planos foram regulamentados por lei. Contratados a partir de janeiro de 1999, porque a lei saiu em 98, ou adaptados na lei número tal, através do ofício de 27/4/1923, o reajuste é válido para os períodos de 5 de 2023 a 4 de 2024. Lembra? Ele saiu no mês de junho, mas é a partir de maio. A ser aplicado no seu contrato, daí aqui fala os dizeres do contrato dela, que é o prata da operadora tal. Esclarecemos que as mensalidades de maio e junho de 2023 já deveriam ter sido reajustadas, mas ela não recebeu o valor. Então, em julho, no entanto, foram emitidas sem os juros anual, pois aguardamos a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Portanto, o percentual de 9,63 retroativo aos 2 meses será cobrado da seguinte maneira. Em julho, teremos os valores de julho reajustado, que é o 9,23%, mais o reajuste retroativo da parcela de maio. Então, pega-se o valor, vamos fazer até uma continha aqui. Vamos supor que esse plano dela é R$420, vezes 9,63%, o valor é R$40, R$40,44. Isso quer dizer que esses R$40,44 do mês de maio e do mês de junho vai ser aplicado nas próximas, porque deveria ter sido pago e não foi. Então, às vezes a pessoa se assusta e fala, tá errado, eles colocaram uma porcentagem maior, mas não foi colocada uma porcentagem maior, está descrito, tá? Então, deixa eu concluir aqui. Na parcela de maio, mais o reajuste retroativo da parcela de maio. E no próximo mês, os valores de agosto reajustado, mais o reajuste da parcela de junho. A previsão para o próximo reajuste por anuidade a ser aplicado será em maio de 2024. Isso quer dizer que vai ser cobrado em julho e agosto. Em julho, o mês de maio, em agosto, o mês de junho. A partir de setembro, vai ser o valor normal da parcela dela, que era os 420 mais os 9,93%. Então, cliente, antes de se assustar, tenha o costume de ler o rodapé ou as observações do seu boleto. No boleto tem que ter essa informação. Alessandra, no meu boleto não veio essa informação. Isso pode acontecer? Pode. Existem operadoras que não estão colocando essas informações nos boletos. Procure o seu vendedor, o seu consultor. Se você estiver sempre conversando com ele, eu costumo ter esse controle com os meus clientes, tá? Os meus clientes, por isso que eu sempre começo a live. Olá, boa tarde, cliente, amigos. Meus clientes são meus amigos. E tenho vários amigos que são clientes. Então, eu tenho esse controle, eu tenho a ficha do plano de saúde, eu até lembro mais ou menos quando foi o mês que foi feito. Então, eu tenho uma base que eu consigo explicar para esse cliente, mesmo se no boleto dele não veio escrito. Mas é importante você ler e, se não tiver, questione o seu vendedor. Se o seu vendedor não tiver apto a responder, porque pode ser que ele não saiba também, entre no saque da sua operadora. Entre em contato com o sistema de atendimento ao cliente, porque eles têm a obrigação de te passar. Por mais que está certo, hoje em dia é muito difícil eu pegar algum boleto ou alguma situação que foi reajustada errado. Eles estão muito certinhos porque a ANS está em cima. É muito difícil estar errado. A maioria das vezes somos nós quem não entendemos o que está escrito no rodapé ou não entendemos o que aconteceu. E quando eles vão explicar, daí a gente costuma até falar, eles sempre têm razão, é porque hoje em dia realmente eles estão fazendo em cima de como é, tá bom? Então é bem importante você também, não entendeu? Ou então, mesmo que você entendeu, mas você quer questionar, entre em contato com o saque, converse com o seu vendedor, ok? Então, as perguntas que eu tinha anotado aqui no meu papelzinho, no meu checklist, seriam essas. Agora eu vou perguntar para a Ju, que parece que tem algumas perguntas no chat. Tem. A Nayara quer saber por que os valores de reajuste sobem tanto quando muda para 59 anos. Ah, tá. Olha, a Nayara perguntou por que o reajuste de 59 anos geralmente é uma porcentagem alta. Sim. Vamos lá. Os reajustes, eles acontecem. O valor, tá? Vamos falar em valor de tabela. De 0 a 18 anos é um valor. De 19 a 23 é outro valor. De 24 a 28 é outro valor. De 29 a 33 é outro valor. E assim até chegar de 5 em 5 anos, mais
59. Então, se você tiver 59, se você tiver 70, se você tiver 80, hoje, pela lei da ANS, é o mesmo valor. Se nós formos pegar todos esses reajustes por faixa etária e nós fizermos uma conta, ele vai dar 200%. Então, assim, eles podem reajustar esse plano até 200% da primeira faixa etária à última. A primeira, que é de 0 a 18, a última, que é mais de 59. 200%. Alessandra, isso está errado? Não. Isso é para não defasar o valor da sua mensalidade. Para o convênio também não ficar com valores defasados, porque a nossa economia ela mexe muito, né? Ela está sempre nos altos e baixos. Muda governo, muda moeda. Lembre-se que nós estamos falando desde 98, né? Que vigorou a partir de 99. Então nós não estamos falando só dos dias de hoje. Então tem esses 200% diluído nessas faixas etárias, que são os reajustes que a gente tem a cada 5 anos para não defasar o plano de saúde e conseguir a operadora, os hospitais e as clínicas conseguirem atingir a nossa demanda, tá? Do que nós estamos precisando ali na utilização desse plano. Então esses 200% eles são diluídos, tá? Geralmente a grande maioria das operadoras, elas diluem em porcentagens pequenas até 44 anos e a partir de 44 anos eles começam a aumentar esses índices. Mas lembre-se que não pode ultrapassar 200%. Ou acaba se jogando para a última faixa etária. Tem uma operadora aí que eu lembro que a faixa etária dela de 59 anos é 74%. Ela só dilui 126% de 0 até 58 anos. No 59, ela joga quase que a tabela dela total. Por quê? Porque vai ser a última faixa etária. Após 59 anos, não haverá mais aumento por faixa etária. O aumento anual no aniversário do seu plano, o índice colocado pela ANS, que era esse índice que a gente estava conversando agora há pouco, que a Roseli ficou na dúvida, que eu também ficaria, né? Se eu visse o meu boleto, como assim? Foi 9,63, mas aqui parece que está dando 12% de reajuste. E a gente lê, eu sei que a gente como cliente, quando eu estou no local de cliente, eu também não entendo muito o que está ali. Por quê? Porque é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem técnica. Quem que entende a linguagem técnica? O técnico que está apto a isso, tá? Então, a partir dos 59 anos, você só terá o reajuste mensal, o reajuste da ANS. O que popularmente a gente costuma dizer o reajuste de lei. A faixa etária, então, Nayara, de 59 anos, elas são tão altas porque é a última e porque, na realidade, as operadoras acabam deixando para essa última faixa etária esse reajuste maior, porque ela sabe que a partir dali ela não vai reajustar mais. Me fala se ficou claro, responde aí no chat. E qualquer coisa, se não ficou claro, a semana que vem eu volto com isso, porque eu sei que essa parte de... Talvez a gente já possa até colocar para a próxima semana os tópicos de porcentagem e eu posso trazer umas 2, 3 operadoras aí para a gente entender melhor. Porque eu sei que é outro setor que ficam dúvidas mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma? Não, o Thiago apenas agradeceu as informações e falou que a partir de agora ele vai ficar atento aos avisos do boleto. Ai, muito bom. Então, Thiago, leia o boleto, tá? Porque é informação. Nós estamos aqui buscando informação. E é a sua parte de informação, o seu correio com sua operadora, é seu e-mail, é os seus SMS, que ainda tem pessoas que recebem, e o seu boleto, tá? E quando você não recebe o boleto, se você pega na operadora pelo site ou por um chat de WhatsApp, preste atenção no que está escrito. Eu acho que eu vou, Ju, eu vou colocar uma questão que ninguém perguntou aqui, mas eu quero falar de boletos falsos. Eu acho que agora, como nós entramos nessa questão de pegar um boleto por WhatsApp, pessoal, boleto falso. Enxurradas de boletos falsos. E a operadora não é responsável por boletos falsos. Por quê? Porque no momento que você vai efetuar o pagamento, ele vai mostrar o nome
da operadora do favorecido. Nós temos que prestar atenção nisso, principalmente boletos emitidos e que chegam na sua casa através do correio. Preste atenção, no momento que você for efetuar esse pagamento, veja se realmente o favorecido é a operadora tal. Apareceu empresa de cobrança, sol do amanhecer, não paga. Não paga. Entre em contato com o seu plano. Entrou no site, não digite nunca segunda via de boleto. Entre no site institucional da sua operadora. Se você digitar segunda via do boleto da operadora azul, você vai receber um boleto falsificado. No mesmo movimento que as operadoras e a lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, está para assegurar você, essas questões cibernéticas, eles também estão estudando para se beneficiar. Então, cuidado, tá? E nesse cuidado, nessa atenção, você vai efetuar o pagamento do seu boleto. Se você for fazer no aplicativo, se você for no banco, lembra, nós estamos em tempos de questionar qual é o nome do favorecido. Não está escrito Notre Dame Intermédica, não está escrito Amil, não está escrito Santa Helena, não está escrito Santa Casa, está escrito empresa de cobrança, sol do amanhã, sol do amanhecer, Mário de Souza. Não pague. Ah, mas chegou pelo correio, mas eu peguei pela internet. Não pague. Mesmo que você tenha certeza que você pegou no site institucional, trava-línguas, mesmo que você tenha pego, questione, tá? Ele tem que ter favorecido, e o favorecido geralmente é o nome da sua operadora, ou o banco de origem da sua operadora, certo? Mais alguma pergunta, Ju? Ale, você pretende fazer alguma live específica para mãe de autista, para tirar dúvida, falar especificamente sobre o TEA? Eu quero sim, só que daí eu vou precisar da ajuda de vocês. Por quê? Porque eu quero saber exatamente isso. Eu não sou uma vendedora especializada nesse tipo de terapia. Por quê? Porque o vendedor, ele não se especializa em especialidades de plano. Ele se especializa em contrato e cobertura pela ANS. Então, eu preciso que vocês interajam comigo, façam seus questionamentos e me dê um norte para onde eu devo seguir, que daí eu vou estudar, vou me especializar nisso para auxiliar vocês. Tá bom? Então, eu conto com vocês, com as mamães de autistas, e gostaria até que vocês me ajudassem a falar os termos corretos, porque eu sei que hoje em dia a gente precisa ter até um vocabulário, e eu estou disposta, tá, a aprender com vocês e seguir tudo que vocês forem falando para mim. Trago os questionamentos, até uma das perguntas que eu fiz do exame ESHOMA, eu acho que é assim que se fala, e da ecoterapia, foi devido um grupo de crianças autistas que eu tô fazendo parte e que tá sendo assim de um enriquecimento imenso, não só para Alessandra vendedora, mas para Alessandra humana, porque eu não estou simplesmente naquele grupo lendo, eu estou sentindo o que essas mães estão vivendo. E existe um movimento, como eu falei na outra live, não existe lados, que foi até uma mamãe desse grupo que trouxe essa fala, né? Nós chegamos a essa conclusão, não existe lados, existe informação que nós precisamos ter. Existe a mamãe e o autista, existe o setor de vendas e existe as operadoras. E a gente pode até colocar que também tem o lado dos profissionais e por aí vai. Então, eu me coloco à disposição, vocês coloquem suas perguntas, podem me procurar, mandar alguma coisa no direct, ou então escreva mesmo na live,
que eu tô conversando agora, eu vou tentar até colocar o link da ANS e eu vou dando todo esse auxílio para vocês. Então eu me coloco na disposição de sim fazer uma live somente para esse público. Eu me coloco a essa disposição, só que eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu preciso de um norte para ficar uma live. Daí a gente não vai ter nem horário, nem nada. Eu vou ficar aqui, pode ser que a gente faça até num outro horário, se vocês acharem melhor, que eu já até tinha colocado isso na outra live, que se vocês acharem melhor um outro horário, aqui tá no flow, tá? O que a gente vê que for acontecendo, nós vamos mudando, a gente não é quadrado, a gente muda o horário, eu vou avisando, as meninas aqui vão me ajudando. Lembre-se que a Alessandra Lazarinha é uma equipe, eu tenho mais 3 pessoas que trabalham comigo, eu trabalho pela corretora MK Planos de Saúde, tá? Que até amanhã nós vamos ter a nossa reinauguração, que nós vamos sair de uma sede para ir para uma grande sede, e a gente está muito feliz com isso. Então, assim, nós temos todo esse aparato para estar auxiliando todos os tipos de clientes, ok? Mais alguma pergunta, Ju? Não, a gente encerrou as perguntas aqui. Ah, não, a Nay colocou alguma coisa. Ela falou que o assunto é muito interessante, porque normalmente eles não aceitam cadeirantes ou pessoas com síndrome de Down. Então, Nayara, não aceitar talvez não seja isso. Na outra live eu expliquei. É através de vendas com vendedor que eles às vezes não é que eles não aceitam, não tem essa comunicação entre o cliente e a operadora se for através de um vendedor. Mas se for uma venda administrativa, eles são obrigados a aceitar. Porém, quando você faz uma venda administrativa, ela não é vantajosa para o cliente. Tá, tudo bem, ela conseguiu adentrar o plano de saúde. Mas nem sempre só adentrar um plano de saúde é vantajoso. Você não vai ter um consultor para te auxiliar. E a grande maioria das operadoras, elas não têm um administrativo aberto para receber esses clientes que querem fazer uma venda administrativa. A venda administrativa, ela é vantajosa para o lado que você vai conseguir fazer o plano. Mas você não vai ter um consultor, você não vai ter um vendedor, você não vai ter ninguém que te auxilie, tá? Então, assim, talvez nós possamos, na próxima live também, nas próximas lives, adentrar essa questão da venda administrativa, tá? Mas apesar de que a bandeira que eu ergo aqui, tá? Não só porque eu sou uma vendedora e uma consultora, mas é você fazer as suas vendas com o vendedor e com o consultor, tá? Porque é ele quem é pago para resolver problema para você. Foi com ele que você fez a sua proposta. Claro que vai ter coisas que não é da alçada do vendedor, como por exemplo, durante muito tempo eu pegava segunda via de boleto para o meu cliente. Agora, por causa da lei LGPD, eu não posso pegar mais. É ruim para um lado, mas é muito bom para outro, porque daí o cliente ele vai entender que quando eu pegava o boleto para ele, eu poderia ter falsificado o boleto dele. Se eu fosse uma vendedora de má índole, ou se eu fosse do crime cibernético. Então, me falem, vão colocando aí se vocês estão compreendendo, se essas lives estão sendo importantes para vocês, tá? Se a gente está deixando, se eu estou conseguindo deixar essas dúvidas claras, se eu estou clareando todas essas questões para vocês, porque essa é a minha intenção. O movimento do mercado de plano de saúde nos traz a necessidade de informação. E não de disse-me-disse, o fulano, meu vizinho, passou tal coisa na televisão. Cuidado com manchete de televisão, a gente nunca ouve o que fala na manchete de televisão. Eu gosto muito de usar uma frase quando o cliente vem aqui e ele fala assim, mas falaram para mim que o aproveitamento de carência é obrigatório. Não, mas eu vi que passou lá no jornal fulano que é obrigatório. Eu falo, mas sabe qual é a questão? A manchete é essa. Mas a gente não ouve o asterisco na própria fala. Mas para planos similares. Não, eu só ouvi que a partir da data tal vai ser obrigatório o aproveitamento de carência. Mas eu não ouvi que é para planos similares. Ou o que tiver no contrato. Eu não ouvi essa parte. Eu só ouvi a manchete principal.
Então, o vendedor e o consultor, ele vem até nisso. É ele quem tem a real informação. Ok? Muito obrigado, amigo cliente. Gratidão pelo tempinho que vocês tiraram para vir aqui. Eu agradeço imensamente cada cliente que me procura, tá, durante a semana para esclarecer suas dúvidas, né? Não só para comprar plano de saúde, mas para esclarecer suas dúvidas, né? E eu agradeço muito vocês estarem nos ajudando a fazer esse movimento, que é o movimento do esclarecimento. Beijo a todos. Então eu deixo essa semana aí aberto para vocês fazerem os questionamentos de vocês e até quinta-feira que vem. Se houver alguma mudança, nós vamos avisando no decorrer da semana.